Oi, caros alunos, como a gente não pode ter as aulas presenciais, estou gravando a videoaula, a primeira, do 9º ano, baseada na apostila da Anglo, sobre a Revolução Russa, que equivale ao módulo 2. Então, para entender um pouquinho sobre a Revolução Russa, precisa entender o cenário antes da Revolução, né? Lá no século XIX ainda, em que a Rússia era agrária, tinha 85% da sua população vivendo no campo, vivendo de forma precária. É preciso entender também que a Rússia, em pleno final do século XIX, transição para o século XX, ela era feudal, nem o Brasil mais era feudal nesse momento e a Rússia ainda era. E aí por isso começa a grande transformação na mudança econômica do país, que será o primeiro país no mundo a implantar um modelo comunista, um modelo socialista. E é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui. Depois eu vou mandar para vocês os exercícios para vocês fazerem na apostila, vou indicar livros, filmes e vou colocar também alguns links para vocês poderem exercitar esse tema, esse conteúdo. Então, 170 milhões de pessoas russas, né, vivendo nessa precariedade, nesse modelo ainda semi-feudal, era apenas uma quantia muito pequena que estava começando a se industrializar, era uma burguesia muito insignificante ainda, a população vivia na penúria e as pessoas não tinham ainda noção do que era uma propriedade privada, não tinham noção ainda do que era uma vida urbana, né? Como eu falei, a maioria vivia no campo. Enquanto isso, paralelo a isso, a Rússia era uma monarquia absolutista, com o czar, czar significa imperador em russo, então por isso a gente usa o termo czarismo, que significa imperador em russo, e a família então comandada pelo herdeiro Nicolau Romanov. Fica uma dica também, né? Vocês assistirem, na Netflix tem o documentário, a série que chama O Último Czar, que está na Netflix. Se eu não me engano, são 8 ou 11 episódios, bem interessantes, explicando essa concepção dos czares na Rússia. Na verdade, ele não vai falar da revolução, né, esse documentário, mas ele fala da família Romanov, de como era a implantação do absolutismo na Rússia nesse momento. Então, eles viviam no luxo, a família Romanov tinha uma hereditariedade só de homens no poder, e o Nicolau Romanov II não conseguia ter filhos homens, ele tinha já ao todo 4 meninas, e aí o quinto que veio o menino, e que veio com uma doença que era a hemofilia. E aí esse menino, o Alexander, quando ele nasce com a hemofilia, ele é escondido pela família da população russa, porque a doença ainda era algo controverso naquele momento. Então, no século XIX, o sistema da Rússia estava afastando qualquer tipo de decisões políticas, não poderiam existir partidos políticos naquele momento, e aí vão existir 2 partidos políticos, os bolcheviques e os mencheviques, que funcionarão na ilegalidade. Essa ilegalidade vai fazer com que alguns membros do partido sejam presos, e aí serão os presos políticos. Entre eles a gente vai ter inclusive o Lenin, que depois vai liderar o partido bolchevique no momento da revolução. Mas o que vai fazer de fato essa revolução acontecer, que será só em 17, vai ser a briga da população em 1905, criando o Domingo Sangrento. Então a gente vai ter o Domingo Sangrento, que vai ser, como Lenin vai falar posteriormente, o ensaio para a Revolução de 17. E esse Domingo Sangrento nada mais é do que um protesto pacífico em frente ao Palácio de São Petersburgo, pedindo, né, a melhoria das condições de vida da população, que estava precária, como eu falei, semi-feudal. Então essa população que faz essa passeata pacífica, ela vai ser fortemente reprimida pelo czarismo. Então a atitude do Nicolau Romanov naquele momento é mandar reprimir os manifestantes. O saldo disso serão milhares de pessoas mortas, e isso então vai fazer com que a própria Igreja Ortodoxa Russa já se volte contra a família Romanov. Nesse momento também a gente tem a participação do padre Rasputin. O Rasputin, ele é uma figura emblemática na Rússia, porque ele era um padre que
começa a participar da família Romanov para fazer os rituais de cura do filho hemofílico. E aí ele começa a passar informações do que está acontecendo dentro do palácio russo. E depois disso, a família Romanov começa a se envolver em uma série de escândalos por conta do Rasputin, incluindo até mesmo o adultério da esposa do Romanov, que era a Alexandra, que será acusada de adultério com o Rasputin, esse padre da Igreja Ortodoxa. E aí então os partidos ficarão na ilegalidade, como eu falei, bolchevique, que significa maioria, e menchevique, que significa minoria. Bolchevique, na verdade, são os mais radicais. O que eles queriam? Eles queriam a implantação do modelo comunista de uma forma direta, enquanto os mencheviques acreditavam que para o comunismo ser implantado, precisaria passar pelo etapismo. O que é o etapismo? É você alimentar a burguesia local, que era muito insignificante na Rússia, 15% apenas de desenvolvimento capitalista burguês na Rússia nesse momento, fazer então com que a Rússia se torne primeiro burguesa, industrializada, capitalista, para depois sim se tornar comunista. Essa era a ideia dos mencheviques. Mas, a princípio, eles querem derrubar de vez o absolutismo monárquico para depois implantar o comunismo. Então, eles se unem na ilegalidade. Acontece o Domingo Sangrento em 1905, que será o grande ensaio, conforme Lenin coloca. Depois a gente tem, depois do Domingo Sangrento, a gente tem uma série de greves acontecendo no país, a população se unindo, a formação dos chamados sovietes. Esses sovietes são os operários, que são totalmente a favor da implantação já do modelo comunista, que será inspirado até no modelo marxista, né, em Karl Marx. E, paralelo a isso, em 1917, a gente não pode esquecer do cenário mundial, que está acontecendo a Primeira Guerra Mundial. Então, com a Primeira Guerra Mundial, a gente tem uma série de problemas na Rússia, porque além de todo o problema interno, agora a gente tem o problema externo, que é a Primeira Guerra Mundial, em que Nicolau Romanov envia